Professor Leandro Crestani, palmeirense, está aqui nos estúdios da União, conversa com a gente. Seja bem-vindo, professor, bom dia. Bom dia, Batista, bom dia, ouvintes da Rádio União. Tudo prazer certo? estar aqui com você. Palmeiras lidera o campeonato, né? Sim. Tá bem, sempre, né? É Sempre. costume isso. A humildade argentina com a espanhola chegou ao palmeirense. O presidente Lula sancionou a lei número 15.468/2026, que altera o artigo 26 da LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas para incluir educação política e direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica. Bom, tá. Sancionada a lei, tá valendo, evidentemente. E o que é que de fato muda, professor, com essas duas citações que fiz? Bom, Batista, a partir de agora vai ser obrigatório trazer o contexto da educação política e direitos da cidadania na educação básica. Então, ensino fundamental, anos iniciais e ensino médio. A princípio, tá esse termo obrigatório e a partir do próximo ano deve ser seguido. Mas ainda falta uma regulamentação do Conselho Nacional de Educação dizendo como que vai ser feito isso. Será um novo componente curricular, uma nova disciplina, ou será como tema transversal dentro do componente de história, geografia, como que vai funcionar? Ainda é nebuloso. Apesar da LDB já tratar que a questão da cidadania, dos direitos humanos, tudo deveria ser já trabalhado no contexto educacional, e vem essa nova lei. Esse é um projeto de lei que não é novo agora, desse contexto, mas ele já vem tramitando desde o ano de 2015 pela deputada federal Renata Abreu do Podemos. Então, assim, não foi uma coisa que o PT pensou, mas sim acabou sendo aprovado e o presidente acabou sancionando. Mas aquela dúvida, assim, que pega muitos educadores. Será que vai impactar, diminuir mais a carga horária do componente de história? Será que vai diminuir, de algum outro componente, língua portuguesa ou matemática para essa nova disciplina? Agora também teve aprovação no Congresso sobre educação financeira, que vem como tema transversal. Esse já vem especificado como tema transversal. Então nós temos várias mudanças na legislação educacional. Só que ainda falta um parecer do Conselho Nacional dizendo como que vai funcionar esse componente ou como que o professor deve trabalhar. Como que fala trabalhar muito a realidade local, tem aquela preocupação. Como que vai trabalhar esse contexto de forma neutra, que muitos questionaram, assim, para você não ter um viés político. Mas o que seria, a princípio, no projeto de lei dessa deputada? Que os alunos compreendam como que funciona o poder legislativo, o poder executivo, o judiciário nesse sentido. Então, assim, nós temos que esperar a regulamentação para não ocorrer digamos assim, nenhum direcionamento pelos municípios, pelo Estado, de trabalhar de um jeito e o Conselho Nacional. Não, tem que ser dessa forma. Entendi. Ainda, então, apesar da aprovação, está valendo, tem esse aspecto todo que como é que vai funcionar. Eu só quero que você me ajude a entender, seria, por favor, não é o correto eu dizer isso, me assumo, mas para o ouvinte talvez entender, seria assim, educação política e direitos da cidadania, uma espécie de, você já explicou que não é bem assim, ainda vão definir, uma disciplina só, é isso? A princípio... As duas, educação política e direitos da cidadania em uma só. O que se entende que pode ser uma disciplina, mas falta ainda... Sim, por isso que eu falei, eu usei disciplina, mas sabedor que você já explicou que ainda não está definido. Não está definido. Mas a nomenclatura é essa, educação política e direitos da cidadania. De cidadania. Pode ser um novo componente curricular. Correto. Daí, se for um novo componente curricular, vai ter que fazer toda uma estruturação, pensar ali do primeiro ano ao ensino médio, os conteúdos, as habilidades, como que vai ser a cada faixa etária para ser trabalhado. E como que ela se tornou obrigatória, vai ser igual à Lei 10.639 de 2003 e à Lei 11.645 de 2008, que é necessário trabalhar a educação das relações étnico-raciais e indígenas na educação. Então, todo ano tem que estar lá nos conteúdos que o professor trabalhou, independente. Eu vou usar o conceito disciplina agora, mas hoje se fala, não é mais disciplina, é componente curricular que a BNCC mudou.
é obrigatório, independente se é educação física, matemática, história, geografia, trabalhar a educação das relações étnico-raciais. Então, assim, se vai ser para todos os componentes, se vai ser só para a área de ciências humanas, se vai criar um novo componente, ainda está essa discussão. O Conselho Nacional de Educação não se manifestou. A partir da manifestação do Conselho Nacional, o Conselho Estadual se manifesta como que vai funcionar no estado do Paraná, e daí os municípios com os seus conselhos municipais vão fazer essa manifestação. A ideia, Batista, é boa. Ensinar o indivíduo a ter uma educação política, mas não nesse sentido político partidário, e sim saber dos seus direitos e deveres enquanto cidadão, isso é fundamental. Isso já está previsto na própria BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ou seja, saber como que funciona o poder legislativo, saber que ele pode votar e ser votado, saber qual que é a função de um vereador, de um deputado, de um senador, a função do executivo, do prefeito, governador, presidente, e como que o executivo, o judiciário faz para fiscalizar se isso está sendo aplicado, voltar àquela ideia do Barão de Montesquieu lá, os 3 poderes para ninguém ter um poder absoluto. Isso é fundamental, mas ainda está nebuloso essa situação que nós não sabemos. Eu sei que a partir do próximo ano, conforme a lei coloca, é obrigatório, já deve ser trabalhado. Eu ia perguntar para você sobre isso, 7h26, até o começo do ano letivo, dever-se-á o Conselho se posicionar? Sim, possivelmente até outubro agora nós já temos que ter uma orientação tanto para os estados e municípios fazerem toda uma programação e orientação para os professores de como deve ser trabalhado. Esse conselho, você que é professor, domina o assunto com muita propriedade, ele é composto basicamente por quem? Como é que é formado o Conselho Nacional de Educação? O Conselho Nacional de Educação tem uma formação diversa. Sociedade civil, professores, membros da universidade, da própria política envolvida. Então, assim, são diversos sujeitos que compõem, não somente os profissionais da educação, mas são várias cadeiras. Representação sindical, representação de instituição privada, pública. Então, assim, há uma diversidade de conselheiros ali. Possivelmente eles vão estar se manifestando o mais breve possível. Perfeito. 7h27, ou seja, o Conselho Nacional de Educação segue basicamente as diretrizes e as regras dos demais conselhos. Mais ou menos é isso, né? Eu fui buscar aqui, professor, são 7h27, o professor Leandro Cristani conversando com a gente, a lei da Copa do Mundo feminino, aqui está escrito feminina, mas o professor de português vai me corrigir, é feminino, correto, no Brasil, mas convencionou-se chamar de feminina. A lei número 15.421/2026 determina que as férias escolares do ano que vem em todo o Brasil coincidam com o período da competição que ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho. Ou seja, professor, por exemplo, nós estamos agora praticamente na segunda quinzena de julho, né? E ainda muitas escolas estão com as portas fechadas, é o chamado recesso. Para o ano que vem terá que ser feito um ajuste? A princípio, sim. Essa lei da Copa, ela tem um único artigo 67 que fala da questão de um mês de férias aí, escolar, tanto para as escolas públicas e privadas. Que é de 24 de junho a 25 de julho. Isso gerou um certo tumulto, Batista. Porque, Por quê? Assim, na LDB, que é a nossa maior lei da educação, coloca que é necessário ter 200 dias letivos e 800 horas. Então, assim, você tem que cumprir pela lei 200 dias letivos. Se você não cumpre isso, você não atende à legislação. Os municípios podem ser punidos, os estados podem ter algum tipo de punição por não estar garantindo aquilo que nós chamamos de direito à aprendizagem. E isso pegou todo mundo de surpresa porque não foi discutido com a educação. Simplesmente veio uma lei de cima dizendo que vai ter um mês. Em alguns estados isso até ocorre por condições climáticas, mas eles têm toda uma organização. No nosso caso, para o próximo ano, o grande detalhe vai se voltar em janeiro, mais cedo,
ou vai se estender, tipo assim... Entendi. Vai antecipar um pouquinho? E vai estender até ali, depois do Natal, para ter esse um mês de férias. E está uma discussão muito grande, porque na época da Copa Masculina de Futebol que teve aqui no Brasil... 2014, teve-se também essa questão de um mês de férias, só que o Conselho Nacional de Educação regulamentou que vale aquilo que está na LDB. Uma lei nova não pode sobrepor, digamos assim, a maior legislação que é a LDB. E no caso ficou dos municípios e estados organizar conforme tivesse o seu entendimento. Ainda pode vir alguma coisa também do Conselho Nacional de Educação colocando isso, porque assim, vai impactar muito, Batista. Um mês de recesso escolar é bacana, isso vai valorizar muito a questão do futebol feminino, concordo que tem que valorizar principalmente o jeito que a nossa seleção masculina está jogando, mas assim, isso vai impactar na educação, ou seja, não leva em conta algumas coisas, leis trabalhistas, principalmente o pessoal das instituições privadas, que tem que ter pelo menos um mês de férias, como que vai ficar a férias dos professores, dos profissionais da educação, como que vai ser essa recomposição dos dias letivos? Porque assim, como são 200 dias letivos e 800 horas, você não pode estar estendendo todo dia meia hora para cumprir as 800 horas. Porque além das 800 horas, você tem que ter os 200 dias letivos. Isso reacendeu também um debate, por que não voltar com 180 dias letivos igual era antes de 96? Porque, para quem lembra, a educação começava as aulas em março, tinha um mês de férias em julho e as aulas acabavam em novembro. E alguns profissionais colocaram assim, e se aprendia bem mais do que hoje, digamos assim. Teve todo esse aumento de 20 dias letivos, que era para impactar na aprendizagem, e muitos estão apontando agora com essa lei da Copa que não foi tão efetivo. Então, assim, surgiu esse debate da volta dos 180 dias letivos, a preocupação, porque vai ser bem difícil para alguns municípios cumprir as datas, porque além dos feriados nacionais, recessos, também nós temos as peculiaridades dos feriados municipais. Então isso pode levar a ter aula ao sábado, aqueles que não quiserem antecipar. Então já pensou? Você já tem toda uma programação que a educação funciona de segunda a sexta, mas por causa da Copa, o próximo ano, alguns sábados você tem que ter dias letivos ali para cumprir a jornada. E quando eu falo dia letivo, é manhã, tarde e noite. Ou seja, é uma preocupação grande. Professor, eu estou lhe ouvindo atentamente, professor didático, compreendi, todos nós compreendemos. Talvez a pergunta que eu faça, não sei se é pertinente, que eu sempre saio da casinha, né, Graciela? É assim, por que tanta mudança, professor? Você resgatou 96. São 30 anos, né? Sim, 96 para agora, 30 anos, Graciela. Você fazer algumas continhas básicas. Então, assim, por que tanta mudança, tanta... os juristas iriam em segurança jurídica, evidentemente. Por que se mexe tanto, professor? Não se tem um padrão? Então, é até uma discussão interessante, Batista, porque você vê, a LDB tem 30 anos, vai fazer 30 anos agora, 20 de dezembro. São vários anexos que estão sendo colocados nela. Até alguns conselheiros estão defendendo, por que não faz uma nova LDB? Porque, veja, agora entra a questão da educação política e direito à cidadania. Faz um adendo lá no artigo 26. Entra a questão da educação financeira, que já estava previsto, mas é novidade. Mais um adendo. Uhum. Então, assim, muitas coisas estão sendo mudado na LDB. Agora entrou também, tipo assim, na verdade eles corrigiram na LDB o direito dos professores saírem para fazer mestrado e doutorado, que estava lá, direito à formação continuada, mas não falava como poderia ser essa formação continuada, ficava meio que nebuloso. Então, assim, nesses últimos meses, a LDB está sofrendo vários impactos e pode vir outros impactos ainda de mudança na legislação. Mas o ideal seria fazer uma nova LDB, 30 anos depois, um novo contexto da sociedade, mudar. Só que assim,
aquela preocupação. Vai mexer na educação, na lei principal, o que pode vir? Pode melhorar ou pode também ter alguns retrocessos. E é até interessante que eu gosto de trazer o histórico da LDB, que essa lei ela foi aprovada 20 de dezembro, numa época que as aulas acabavam em novembro, então não teve participação de professores, profissionais da educação. Foi ali, digamos assim, e todas as leis da educação, se você for pegar as datas, as que impactam, Plano Nacional de Educação, tudo é em período que não tem aula, para não ter esse acompanhamento. É no período do recesso escolar que ocorre essas aprovações. É tipo o Congresso que aprova umas coisas durante a madrugada que ninguém sabe nem o que está acontecendo. Basicamente isso. Entendi. Então, tá bom. Perdoe. Professor, eu fui falar mal do Congresso, Graciela. Não pode falar mal, tem muita gente lá, né, entre deputados estaduais e senadores. Professor, bom tê-lo aqui, Palmeiras então é campeão. Eu acredito que sim, né? Perfeito. De lei isso. Você sai daqui, depois, você sai daqui, a direita fala pro flamenguista lá, Marco Antônio, isso, você vai ver o que ele vai falar para você. Ele vai concordar com você. Professor Leandro Crestani conversou com a gente, obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Agradeço, Batista, o convite. E assim, é uma mudança que vai impactar, esperamos que para melhor, que realmente os nossos alunos saiam com uma formação para o exercício político, digamos assim, no bom sentido, e principalmente saber os seus deveres e direitos para construir uma cidadania melhor para a nossa sociedade. Ainda observo que está um pouco nebuloso esse aspecto de como isso vai funcionar na prática. Mas, enfim, tomara que tudo seja resolvido da melhor maneira possível. E com relação à Copa Feminino, então, também é preciso ajeitar umas coisinhas, né? Sim. Vamos aguardar. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Batista.